O filme das Aves de Rapina finalmente chegou aos cinemas e eu estou aqui hoje não para comentar o filme em si, mas sobre algumas obras da equipe no mundo dos quadrinhos. Então, caso você ainda não tenha visto o filme e queira saber um pouco mais da equipe antes de ver a obra cinematográfica, fica comigo aqui nesse vídeo. E se você também já assistiu o filme e quer se aprofundar um pouco mais nessa equipe, também fica aqui comigo porque eu vou recomendar hoje 3 quadrinhos para conhecer melhor as Aves de Rapina. O primeiro é Black Canary / Oracle Birds of Prey, que aqui no Brasil nunca havia sido lançado até esse mês, quando a Panini decidiu lançar uma antologia de histórias das Aves de Rapina, e a história que abre esse encadernado é justamente essa história que vai chamar Canário Negro e Oráculo Aves de Rapina aqui no Brasil. Inclusive, se você estiver interessado em adquirir essa história, eu vou deixar o link dela da Amazon ali embaixo. Mas enfim, essa história foi originalmente publicada em 96 no Showcase da DC Comics e ela foi escrita pelo Chuck Dixon e desenhada pelo Gary Frank. Nessa história que deu origem à equipe, que na verdade era só uma dupla aqui no começo, nós temos um one-shot que mostra a Canário Negro sendo recrutada pelo Oráculo para cumprir uma missão que a Bárbara Gordon não consegue executar, uma vez que ela está paraplégica desde os eventos lá de A Piada Mortal. Essa história envolve uma investigação sobre um empreendedor meio suspeito que foi um alvo recente de um certo grupo de terroristas e a Oráculo está tentando entender o que se passou ali, como esse empreendedor está envolvido com esse grupo de terroristas e se existe algo mais por trás. É claro que as coisas não são tão simples quanto parecem inicialmente e a Canário Negro, que é a agente de campo da Oráculo, acaba se metendo aí em altas confusões, uma galerinha da pesada, e enfim, e ela acaba se metendo então com terroristas, com alguns outros vilões da DC e acaba entrando em algumas situações muito arriscadas, das quais ela, no campo, e a Bárbara Gordon, que serve ali como a cabeça da equipe, precisam achar quais as melhores soluções para que elas possam sair vivas dessa missão. Tanto nesse one-shot, quanto na série que veio a seguir, também escrita pelo Chuck Dixon, as aventuras das Aves de Rapina são muito mais focadas em combate ao terrorismo, combate ao tráfico, e essas coisas assim mais urbanas e mais contidas. Então nós não temos aqui histórias grandiosas envolvendo muitos heróis da DC, ou tramas envolvendo grandes supervilões e planos mirabolantes. Então aqui no começo nós temos essa dupla, que é a Canário Negro e a Oráculo, enfrentando aí bandidos de uma forma realmente mais urbana. Embora eles nem sempre ficam dentro de cidades, mas eu acho que você entendeu o que eu quis dizer. Essa história, embora ela seja de 96, ela tem um ritmo muito bom e ela tem acho que quase 60 páginas, se eu não me engano, mas você lê rapidinho. As cenas de ação do Gary Frank também são maravilhosas. Ele não tem o traço incrível que ele tem hoje em dia, mas você já começa a ver ali ele desenvolvendo o seu estilo de arte. E, enfim, essa revista aqui, para você que quer saber como a equipe surgiu, é indispensável. A segunda história que eu vou comentar aqui é um arco que foi compilado num encadernado chamado Birds of Prey of Like Minds. Lá nos Estados Unidos, esse arco saiu entre a revista 56 e 61 de Birds of Prey, e aqui no Brasil ela foi lançada dentro da revista dos Novos Titãs, lá em 2004, entre os números 2 e 5. E aqui, o nome das duas histórias que compõem esse arco ficaram de Almas Gêmeas e Difíceis Escolhas. E por que eu estou recomendando esse arco em específico? Aqui nós começamos a fase da Gayle Simone escrevendo As Aves de Rapina. Então depois da fase do Chuck Dixon, que consagrou as personagens, e depois da fase do Terry Moore e do Gilbert Scott, que deram uma avacalhada ali nas Aves de Rapina, nós temos aqui a fase da Gayle Simone, que reergue a equipe e reinventa as nossas personagens. Essa nova fase, além de ter a Gayle Simone como escritora, tem o Ed Benes como desenhista, e os traços dele, que às vezes podem ser meio apelativos, contribuíram para que, ali no começo dos anos 2000, a revista também fizesse sucesso, não só pelos roteiros, mas pelos desenhos, que eram bem chamativos. Aqui nós continuamos a ter missões ainda urbanas da equipe, mas elas começam a dar um passinho a mais no mundo dos super-heróis. Então aqui nós temos muito mais heróis envolvidos e também alguns vilões. Tanto que esse arco de abertura da fase da Gayle Simone já começa com o vilão Savant tentando descobrir a identidade do Batman por meio de um sequestro da Canário Negro. Então você percebe aqui que as questões super-heróicas estão mais incluídas nessa fase do que nas anteriores. E outra coisa muito legal desse título, que além dele ser o começo de uma nova fase das personagens, é aqui que nós temos a introdução da Caçadora na equipe.
Então, como a Canário Negro foi sequestrada, a Oráculo precisa achar outra pessoa para lhe ajudar a resgatar a sua companheira de equipe, e nós temos aqui então o recrutamento da Caçadora para essa missão. É legal observar como a Caçadora, a Canário Negro e a Oráculo, elas são diferentes entre si, mas o trio formado aqui tem uma química tão incrível que às vezes você está lendo ali só para ver a interação entre as personagens e não tanto pela história em si. Realmente a Gayle Simone, ela entendeu o grupo e ela fez aqui uma história incrível desse trio. Então, Birds of Prey of Like Minds é muito bom, tanto por ser o marco inicial da fase da Gayle Simone à frente da equipe, mas também por trazer a formação aqui de Oráculo, Canário Negro e Caçadora. Esse arco nunca foi republicado no Brasil, desde essa fase onde ele foi lançado dentro do mix dos Novos Titãs, mas caso você esteja interessado pelo encadernado americano, se eu encontrar na Amazon, eu vou deixar um link ali embaixo. Em terceiro lugar, eu vou comentar aqui um arco chamado Birds of Prey Blood and Circuit, que aqui no Brasil ficou conhecido como Sangue e Circuitos. Esse arco foi lançado entre a edição 96 e 103 do título Birds of Prey, lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil esse arco também saiu dentro dos Novos Titãs, nas edições de 39 até 46. Aqui nós continuamos a ter a Gayle Simone como roteirista, e nos desenhos nós temos a saída do Ed Benes e a entrada do Paulo Sequeira e do James Raiz. E por que eu estou recomendando esse arco em específico? Porque aqui nós temos a expansão da equipe para outras personagens do universo da DC Comics, e talvez esse aqui seja o rumo que a franquia tomará nos cinemas. Primeiro, a gente obviamente tem que ver se o filme vai bem de críticas e vai bem de bilheterias, e caso isso aconteça e nós tivermos aqui uma franquia das Aves de Rapina, eu acho que esse seria o caminho natural para a equipe se desenvolver, agregando cada vez mais personagens do universo da DC Comics. Por exemplo, aqui nesse quadrinho nós temos como integrantes da equipe a Lady Falcão Negro, a Katana, a Big Barda, que é a Grande Barda, né? Temos também a Cigana, diversos outros personagens vão aqui entrando na equipe e as tramas vão ficando cada vez mais heróicas. Tanto que o começo de Sangue e Circuitos mostra a nossa equipe de heroínas tentando trazer a Black Alice para o lado delas e não para o lado das vilãs que estão tentando aliciá-la. Então nós percebemos aqui as tramas cada vez mais super-heróicas, envolvendo cada vez mais heróis e vilões da DC Comics. E como eu disse, eu acho que se esse primeiro filme for bem, nós teremos aqui esse desenvolvimento natural nos cinemas, da equipe ficando cada vez maior e cada vez com questões mais super-heróicas. E esse arco também é marcado pela saída da Canário Negro da equipe. Então aqui acontece uma certa cisão que é interessante de se ler e que talvez um dia também possa ser abordada nos cinemas. Se você por acaso chegou aqui apenas através do filme e não sabe nada das Aves de Rapina nos quadrinhos, você deve estar se perguntando por que eu não comentei da Montoya, por que eu não comentei da Cassandra Cain, e principalmente porque eu não comentei da Arlequina. É porque essas personagens, embora tenham feito algumas aparições junto com as Aves de Rapina, elas nunca integraram a equipe. Então, isso aqui foi mais uma liberdade dos filmes do que algo tirado diretamente dos quadrinhos. Mas, para não deixar ninguém na mão, caso você queira conhecer uma história interessantíssima da Arlequina, não leia nada dos Novos 52 e não leia nada também do Renascimento, porque são obras assim bem dispensáveis na minha opinião, mas para mim um arco excelente da Arlequina está lá na primeira revista solo da personagem, que foi escrito pelo A.J. Lieberman e desenhado pelo Mike Huddleston, que é o arco Behind Blue Eyes. Esse arco, inclusive, eu acho que nunca foi publicado aqui no Brasil, e a Margot Robbie disse que um dos quadrinhos que ela leu para poder interpretar a Arlequina nesse filme foi esse aqui, o Behind Blue Eyes. Então, se você quer conhecer um pouco mais dessa Arlequina mais parecida com a dos cinemas, eu acho que esse aqui é um quadrinho bem legal. Aqui nós vemos a Arlequina tendo que fazer uma missão para recuperar um determinado código que vai levar a um certo cofre, mas as coisas vão acontecendo e ela acaba tendo de cuidar de uma garotinha. Só que essa garota, ela não está querendo ser cuidada pela Arlequina, e nós temos aqui então essa dupla da Arlequina, que tem certos interesses na garota por causa do determinado código, e nós temos a garota tentando fugir da Arlequina. Então nós temos aqui um arco bem legal mesmo, e você dá umas risadas em determinados momentos, porque é realmente engraçado. E nós temos aqui essa Arlequina que não é dependente do Coringa, que toma as suas decisões por si própria, e que não é tão insana assim ao ponto de ser uma vilã. Ela é maluca, mas ela funciona aqui mais como uma
anti-heroína do que uma vilã. E então eu acho que se você conheceu a personagem apenas pelo cinema, esse aqui é um quadrinho bem legal para você conhecer um pouquinho mais sobre ela. E duas dicas rápidas aqui da Cassandra Cain e da Montoya. Caso você já tenha lido Terra de Ninguém, no volume 2 nós temos a HQ A Marca de Caim, que vai mostrar a origem da Cassandra Cain. Então, caso você queira conhecer quem é a personagem, o porquê de nos quadrinhos ela não falar, o motivo dela ter se tornado alguém tão boa, com lutas e tudo mais, esse aqui é um quadrinho excelente que resume muito bem quem é a Cassandra Cain. E para conhecer a Detetive Montoya, que também está no filme, eu recomendaria também A Terra de Ninguém, porque ela é uma personagem-chave aqui ao lado do Gordon. E um outro quadrinho também altamente recomendado, mas esse eu particularmente não li, mas está recomendado ali em todas as listas de quadrinhos para se ler sobre Gotham e que explora bastante a personagem da Montoya, é o Gotham DPGC, que vai mostrar o dia a dia dos policiais de Gotham em tramas um pouco menos super-heróicas e vai abordar bastante aqui de quem é a Detetive Montoya. Mas, como eu disse, eu tenho que tirar o atraso também dessa leitura. Então, a única saga aqui que eu posso recomendar com propriedade para conhecer a Montoya seria Cataclismo e Terra de Ninguém. Então, eu acho que é isso. Eu vou ficando por aqui porque esse vídeo já está muito longo, mas eu acho que eu consegui reunir aqui alguns quadrinhos legais, caso você queira conhecer mais das Aves de Rapina e também mais sobre as personagens que estão no filme das Aves de Rapina. Se você gostou das dicas de quadrinhos aqui desse vídeo, comenta ali embaixo. Se você já assistiu o filme ou se você já leu algum desses quadrinhos, também comenta ali o que você achou deles. Se você curtiu o conteúdo aqui, também não se esqueça de deixar ali embaixo seu joinha. Se você não é inscrito ou inscrita no canal, também não saia daqui sem se inscrever. E não se esqueça de conferir os links da Amazon que eu vou deixar ali embaixo, caso você tenha se interessado por alguma das obras que eu comentei nesse vídeo. Mas é isso, minha gente. Esse aqui foi mais um Soco Foguete. Vou ficando por aqui e até a próxima!